E aí pessoal, tudo bem? Professor Aurila aqui falando. A gente vai ter mais uma aula de filosofia. A gente está falando do helenismo, né? Esse período de 300 anos aí que iniciou com a dominação de Alexandre o Grande, os macedônios, né? Tomando aí parte da África, da Ásia ali, do Oriente Médio e tudo. E levando consigo aí um pouco da cultura grega também, já que Alexandre era fã, né, da filosofia, foi aluno de Aristóteles. E a gente já falou sobre o estoicismo, sobre o hedonismo e o epicurismo. Hoje nós vamos falar de mais duas correntes filosóficas do helenismo que estão faltando, que é o cinismo e o ceticismo. Beleza? Então, assim, quando a gente fala dessa palavra cinismo, né, a gente lembra logo de cínicos, né? Mas vamos ver se isso tem a ver com a teoria dessa corrente filosófica aí que pertenceu ao helenismo. Antes de mais nada, eu queria pedir que vocês resumissem essa aula no caderno e batessem uma foto, mandassem de volta aí o retorno desse resumo pra gente no Classroom, ok? Um abração aí, vamos lá. Então o cinismo ele foi uma corrente filosófica fundada por um discípulo de Sócrates chamado Diógenes. Diógenes ele está aqui nesse quadro de Atenas, certo? Largadão aqui no meio, né? Isso retrata um pouquinho como era essa filosofia do cinismo, ok? Então a gente vai tentar resumir um pouco mais aqui. Isso por volta de 400 anos antes de Cristo. O que é que pregava o cinismo? Pregava o desapego aos bens materiais externos. O cristianismo vai absorver essa ideia de você não se apegar a riquezas, ao bem, né? Tanto é que em algumas passagens bíblicas Jesus fala: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, família, deixe tudo, casa, propriedades, para seguir então o Cristo, né? Então o cínico rejeitava todo modo de vida que se baseava na investigação científica, eles não estavam nem aí para a ciência, bem como também aquilo que os homens em geral consideravam indispensáveis, as regras de vida em sociedade, a propriedade, o governo e a política, eles não estavam nem aí para isso. É quase que um protesto dos cínicos junto ao governo macedônio, né, o domínio macedônio, não ligavam para essas regras que a sociedade estava impondo às pessoas, certo? A prática de vida dos cínicos baseia-se no impudor deliberado. Eles não estavam nem aí para nada de fato. Faziam sexo em locais públicos, comiam sem utensílios, sem preparar os alimentos, não usavam vestimentas, etc. Estavam nem aí. Isto é, não se adaptavam às conveniências sociais e nem muito menos a questão da opinião. Também não ligavam para esse lance de opinião dos outros que achavam, deixavam de achar. Desprezavam o dinheiro, não estavam preocupados com isso. Mendigavam, não queriam posição social estável na vida, nem, não tinham cidade, nem casa, nem propriedade, nem pátria. São miseráveis, eram errantes, né? Eles vivem o dia a dia, cada dia. Parecido com os hippies que a gente conhece hoje em dia, né? Meio assim, largadão e tal, vivendo um dia após aí atrás do outro. Tem somente o necessário para a sua sobrevivência, beleza? O modo de pensar dos cínicos é apenas um dos vários que surgiram no período do helenístico, né? Juntamente com os epicuristas e os estoicos, o cinismo é considerado uma escola filosófica, não por ser constituído por uma doutrina sistemática, eles não tiveram nenhuma doutrina teórica, né? Mas pela opção de um modo de vida. Era um modo de vida, era uma escolha de vida, uma filosofia de vida que se manifestava contra as transformações ocorridas na Grécia no período do domínio macedônio. O cinismo pode ser considerado uma escola filosófica, ainda que seus representantes não tenham ministrado qualquer ensino em alguma escola. Eles não ensinaram nada a ninguém. No entanto, porém, a relação que havia entre mestre e discípulo confere ao cinismo um caráter escolar.
pela essa relação de seguidores. O Diógenes, ele teve pessoas que se identificaram com esse estilo de vida e seguiram ele. Porém, o teor filosófico da escola cínica tem pouca expressão. Os cínicos não se atêm às construções teóricas sobre qualquer tema. Por exemplo, quando se afirmava que o movimento não existia, é uma discussão da época, Diógenes, por exemplo, contentava em ficar de pé e andar. Ele saía, né? Não ia bater boca, entendem? A filosofia cínica é unicamente uma escolha de vida, a escolha da liberdade total e absoluta ou a independência das necessidades inúteis, da recusa ao luxo e da vida presentes e da vaidade presentes na vida social. Então eles não estavam nem aí para essa vaidade, destaque, riqueza, posição, nada. Não estavam nem aí para nada. É famosa, por exemplo, a história de que o Diógenes, ele saía em plena luz do dia com uma lanterna acesa procurando por homens honestos, né? Imagine aí ele com a lanterna acesa no meio da rua em plena luz do sol procurando homens honestos. Imagine, eu fico pensando assim, se ele fizesse isso em Brasília, entrasse lá, estou procurando aqui políticos honestos, né? Se ele encontrava algum, bem irônico, né? Bem cínico o Diógenes, né? Isso incomodava um pouco as autoridades da época. Conta-se que estava Diógenes deitado tomando seu banho de sol quando chegou a ele Alexandre, o imperador. Que ele ficou sabendo, né, a fama dele, de que ele não estava nem aí para nada, ele quis testar o Diógenes. Então, o Alexandre o Grande, o imperador que dominou toda a Grécia, disse-lhe testando, né, que lhe daria tudo o que ele pedisse. Bastava ele pedir, queria saber qual os interesses de Diógenes, né, que ele era dono de tudo, então ele estava concedendo ali um pedido ao Diógenes. Então o que foi que Diógenes fez? Ele olhou assim para Alexandre o Grande, que ele estava lá deitado, né, tomando banho de sol dele, disse, olha, o senhor dá para afastar só um pouquinho que está atrapalhando aqui com a sua sombra, o meu sol? Cínico, né, irônico, esse Diógenes, né? Então, assim, é o que mostra o estado da imperturbabilidade que se propõe ao cínico, ok? Nessa imagem aqui da Escola de Atenas, o Rafael Zanzio representou alguns filósofos e colocou ele aqui largadão, né, no meio entre os filósofos aí, tá nem aí. E, enfim, aqui essa imagem mostra Diógenes, né, quase sem roupa e tudo, com a lanterna que eu falei, e do lado alguns cachorros. O cinismo, né, a tradução literária de cinismo, significa viver como os cães. A palavra vem aí desse significado, né, de viver largado, como os vira-latas, assim, sem dono, sem rumo, sem preocupações, sem regras, né? Cinismo significa isso, viver como os cães, ok? A gente vai então agora para a próxima corrente filosófica, que também é muito importante do helenismo, que é o ceticismo. Então, o que significa ser cético, uma pessoa cética? A pessoa cética é aquela que questiona, que duvida, que não aceita tudo do jeito que estão dizendo, né? Que questiona mesmo, né, as coisas. Então, vamos lá. É diferente do cinismo. O cinismo ele nem se preocupa, mas o cético ele questiona. O cinismo não está nem aí para questões científicas, né? Parece os políticos que não estão nem aí para as informações sobre queimadas, Amazônia, desmatamento, que o INEP, que pesquisa que os satélites mostram, aí eles não querem acreditar, né? É meio cínico isso. Agora sim, o ceticismo não, ele questiona, certo? Então vamos lá, teorias dogmáticas é questionado pelo cinismo, né? Aliás, pelo ceticismo, né? São pessoas que elas não aceitam a opinião só porque a maioria concorda, eles vão concordar. Não, não é bem assim. Inclusive para eles não existe uma verdade. A verdade ela depende da minha opinião, da opinião da outra pessoa. Ela é relativa, né? Não existe uma verdade absoluta. E essa verdade ela varia com o tempo, né? De sociedade, de cultura, de época para época, né? Depende do ponto de vista. Então vamos lá. O ceticismo
foi fundado por Pirro de Elis. Pirro de Elis. Também é conhecido como pirrorismo, né? Ceticismo ou pirrorismo, porque foi fundado por esse cara aí chamado Pirro de Elis. Segundo ele, não podemos ter posições definitivas sobre determinado assunto, pois mesmo as pessoas muito sábias podem ter opiniões absolutamente opostas sobre um determinado tema e ótimos argumentos para fundamentar suas posições. Ou seja, prevalece quem tem uma melhor lábia, quem tem um melhor poder de persuasão, de argumentação. Né? Mas essa verdade aí vai variar, ok? O cético, ele que questiona as bases do conhecimento metafísico, científico, moral, especialmente o religioso. Não é porque a religião diz que uma coisa é assim que o cético vai aceitar. Ele questiona, ok? Nega a possibilidade de se conhecer com certeza qualquer verdade e recusa toda afirmação dogmática, aquela que é aceita como verdadeira, sem provas, né? Ele questiona, por que é assim, né? Vamos supor, existe céu e inferno, vida após a morte, então como assim? Vamos lá, né? Ele vai questionar tudo isso, isso é o cético. O termo deriva do verbo grego skeptomai. O que é que significa skeptomai? Olhar, observar, investigar, questionar, ver, perceber, certo? Para os céticos, uma afirmação para ser provada, existe outra, que requer outra até o infinito. Eu vou repetir. Para os céticos, uma afirmação para ser provada, existe outra, que requer outra até o infinito. Ou seja, vamos supor, eu posso vir com uma teoria sobre a criação do mundo. Vai vir outra pessoa que vai vir com uma nova teoria. Vai vir um terceiro que vai vir com uma teoria diferente dessas outras duas teorias, da minha e da outra pessoa. Vai vir um quarto pensador que vai vir com uma ideia totalmente diferente. Vai vir um quinto que vai superar todas essas outras teorias que já foram ditas. E assim por diante, até o infinito, certo? Não existe nada fechado, né? Tudo ainda existe possibilidades, né? A gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Eis aí uma mudança. Quem imaginou tanta mudança na vida das pessoas, na economia, na política, na sociedade, nos costumes com essa pandemia? Ninguém imaginou nada disso. E mudou, muita coisa mudou. Os relacionamentos, as aulas mudaram. Quem imaginou, né? Então, vamos lá. O conhecimento para eles é relativo, depende da natureza do sujeito e das condições do objeto por ele estudado. Costumes, leis, opiniões variam segundo a sociedade, segundo o período. Varia. Uma coisa que a gente pensa hoje que é correto, bonito, feio, antigamente não era. Certo? Uma coisa que é certa hoje, antigamente era errada, e aí? Varia. Uma coisa que é certa hoje, que é um ponto de vista de hoje que a gente aceita como normal, pode ser que no futuro não seja. E assim vai. Certo? Então varia de acordo com o período histórico, com a sociedade, tornando impossível chegar a conceitos de real e irreal, correto, incorreto, etc. Condições como? Algumas condições vão variar, como juventude e velhice. Uma coisa é quando eu penso quando eu estou jovem, outra coisa é quando eu estiver na velhice, eu vou ter outro pensamento da vida. Uma coisa é quando eu penso quando eu estou com saúde. Outra coisa é quando eu penso aí, minha opinião vai mudar quando eu estiver, por exemplo, diante de uma doença séria, grave, minha, enfim. Né? Lucidez ou embriaguez. Uma coisa é quando eu penso quando eu estou lúcido, outra coisa é quando eu estou embriagado. Né? Tudo isso, por exemplo, influencia o julgamento e, consequentemente, o conhecimento. Por isso, os seguidores de Pirro de Elis defendem a suspensão do juízo, o total despojamento e uma postura neutra diante da realidade, ataraxia. Não adianta discutir, tudo é relativo. Né? Se é impossível, então, conhecer a verdade, tudo se torna indiferente e equilibrado. Tá? Para eles, o ideal do sábio é a indiferença, ok? Então essa é a postura do ceticismo, né? Não adianta discutir, porque é muito relativo. Eu tenho a minha verdade, vocês têm a sua, não vamos brigar por isso, né? Cada um tem o seu ponto de vista e assim vai seguindo a humanidade. Um abração a todos, tá certo?
Então assim a gente conclui esse período chamado de helenismo, com essas 5 correntes filosóficas. Valeu? Até a próxima. Se cuidem.